Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia. Vocês encontram um link aqui no canto para uma playlist com outras aulas de sistemas deposicionais e estratigrafia, e aqui embaixo, na descrição, um link para um curso completo de Geologia Sedimentar, como é oferecido para alunos da USP. A aula de hoje fala de campos de dunas eólicas e outros sistemas associados. Inicialmente, os controles e a ocorrência de campos de dunas na Terra hoje, os elementos morfológicos e diferentes tipos de depósitos, com destaques para diferentes tipos de interdunas, os elementos relacionados à interação entre sistemas eólicos e sistemas fluviais, e a discussão dos controles sobre a preservação, principalmente a variação do nível freático e o aporte de areia na arquitetura preservada dos depósitos de campos de dunas. Os principais controles sobre a formação de grandes campos de dunas são dois: a disponibilidade de areia e a ausência de vegetação. Então, como isso funciona? Um campo de duna, é claro, que é uma grande acumulação de areia com essas formas de leito de grande porte, que são as dunas formadas pelo vento, e eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula de sedimentologia de transporte eólico e formas de leito associadas para entender melhor isso. Mas os controles de grande escala são esses. Então, se você tem um campo de dunas, uma série de dunas aqui, formas assimétricas, com o vento nessa direção, essa areia que está sendo retrabalhada aqui, ela tem uma origem numa fonte em algum lugar, um depósito de areia prévio, que pode ser uma praia, ou um sistema aluvial ativo, ou um sistema aluvial inativo, uma planície de rios que já não existem mais, ou uma planície de rios que existe, em que tem um acúmulo de areia e o vento retrabalha essa areia, formando as dunas eólicas num campo de grandes proporções. Então, primeiro, precisa ter a disponibilidade de areia. E segundo, que se for permitido que cresça vegetação, esse aporte de areia é interrompido. Então, vegetação na fonte cria um sistema de raiz e solo, e você não consegue mais remover essa areia. A mesma coisa acontece se você vegetar as próprias dunas. Elas deixam de ser móveis, viram formas reliquiares vegetadas, estáveis. Então, são esses dois elementos. Então, assim, os campos de duna na Terra hoje eles são caracterizados por estar próximo a fontes importantes de areia, por exemplo, em sistemas costeiros. E nessa situação, o que impede a vegetação muitas vezes é o próprio aporte da areia, porque muita areia sendo retrabalhada a partir de uma praia, claro que não é vegetada, porque o nível do mar entra e sai toda hora. Na praia, a variação de salinidade não permite o estabelecimento de uma vegetação, a não ser em situações de mangue, né? E se o aporte de areia acontece a uma taxa grande o bastante, não dá tempo de desenvolver uma vegetação que não seja soterrada pela areia. Então são campos de dunas muito sensíveis a qualquer alteração, esses costeiros, né? Quando eles existem numa região em que a precipitação de chuva é suficiente para desenvolver a vegetação, e o único controle para não permitir a estabilização dessas dunas é o aporte intenso de areia. Em outras situações, a ausência de vegetação é induzida pelo clima. Então você tem uma situação em que o seu campo de dunas se desenvolve livremente, porque o clima é tão árido que nenhuma vegetação pode crescer aqui.
Essa é a situação em que os campos de dunas são muito grandes e não necessariamente você reconhece uma fonte de areia próxima, não necessariamente tem uma praia, um sistema aluvial perto disso, porque você pode trabalhar e retrabalhar muitas vezes esse campo de duna. A fonte pode ter sido um sistema fluvial anterior que se desenvolveu em outro clima e retrabalhou. O Saara tem bem essa característica. Retrabalha e não vegeta porque o clima é árido demais. Então, existem campos de dunas costeiros e perto de rios grandes, em climas que não são áridos, podem ser semiáridos ou até úmidos, e o campo de duna ainda está lá e ativo, mas os grandes campos de duna se relacionam a desertos. E onde se formam os desertos? Se a gente olhar um mapa dos grandes desertos da Terra hoje, esse não é um mapa de campos de duna, é um mapa de desertos. O que a gente vê é que eles se relacionam a, primeiro, tem uma concentração clara próxima aos trópicos. As faixas tropicais tendem a ser mais úmidas, mais áridas, desculpa. Faixas tropicais têm desertos, porque isso é um padrão de circulação atmosférica em que ventos da alta atmosfera tendem a descer, são as zonas de alta pressão nos trópicos, e esses ventos da alta atmosfera frios e secos descem nessas regiões e mantêm elas áridas. Mas tem outros padrões também. Por exemplo, áreas próximas às surgências marinhas, onde águas frias de fundo sobem na superfície e essa anomalia de temperatura seca o ar. Então essas costas relacionadas às surgências, e em regiões interiores, muito longe do oceano, também tendem a ter climas muito áridos. Então, o Saara tem as duas características em alguns lugares. O Outback australiano tem essa característica de ser tropical e interior, mas os grandes desertos do centro da Ásia estão longe do trópico. E eles estão relacionados à continentalidade. Então, isso não que vá ter campo de dunas em todo lugar, mas a inibição do crescimento de vegetação permite que campos de dunas surjam nessas áreas, nesses grandes desertos. E é claro que se a gente pensar no tempo geológico, você pensa no passado da Terra, a vegetação, a ausência de vegetação, era a regra até o Siluriano. Então, durante todo o pré-cambriano e até o meio do Eopaleozoico, então vamos pensar assim, em termos mais gerais, a gente pode imaginar que antes de 400 milhões de anos antes do presente, a vegetação era muito pouco significativa e muito pouco adaptável a variações climáticas, adaptada, né? Então a ausência de vegetação é a regra. Então na Terra inteira, em qualquer latitude, em qualquer clima, você pode encontrar depósitos eólicos expressivos se você está lidando com um registro mais velho do que com o do surgimento e desenvolvimento amplo da vegetação continental. Vamos dar uma olhada aqui nesse campo de dunas costeiro, são os lençóis maranhenses, aqui no Brasil, um elemento morfológico bem bonito. Então você tem uma praia, que é a fonte da areia, a costa dominada por ondas. O vento tem uma direção oblíqua à costa, retrabalha muito dessa areia para regiões interiores. Essa areia vem por deriva litorânea e retrabalha a uma taxa grande o suficiente para que não cresça a vegetação permanente sobre essas dunas. Então, um elemento é o campo de dunas, essas áreas aqui em que um elemento do campo de dunas são as dunas em si, que são dunas individuais, simples. Um outro elemento são essas depressões entre as dunas, que a gente chama de interdunas. Então, vou marcar com outra cor. Essas áreas aqui são as interdunas.
E tem, claro, que depósitos e um registro diferente das dunas. A gente já vai ver que essa é a principal característica controlada por variações do aporte e da geração de espaço em campos de dunas, que é como você preserva relativamente os depósitos de dunas e de interdunas. E tem um outro elemento aqui relevante, que é essa grande área aqui, que é uma depressão em que predomina a retirada de areia e não a deposição. Então essa área aqui é uma área de deflação eólica. Esses são os elementos principais. Então você tem uma fonte, que é claro, cede mais areia do que acumula eólica, e tem grandes áreas de deflação, as depressões das interdunas e as dunas em si. Isso tudo pode ser encontrado num campo de dunas. Tem características diferentes, claro que aqui você não tem depósitos, mas pode deixar feições reconhecíveis no registro. Por exemplo, se você está retrabalhando um depósito que continha seixos, esses seixos vão ter feições características, ser facetados, pelo retrabalhamento pelo vento, colisões de grãos, eles tendem a ter faces planas e polidas, e eles caracterizam essa zona de deflação. Então, dunas, interdunas. Já vai haver um pouquinho mais de cada depósito. O que a gente espera disso, então? Aqui a gente tem dois casos extremos completamente diferentes, né? Você tem um campo de dunas, que é o que a gente acabou de ver, nos lençóis maranhenses, em que essas depressões entre as dunas, que são as áreas de interdunas, estão alagadas. Por que isso ocorre? Porque o nível freático é alto. Então, interdunas úmidas são uma coisa importante que faz um sistema eólico ser diferente de um outro em que as interdunas não são úmidas, são secas. E esse campo de dunas aqui, ele tem uma outra característica que difere desse. Esse aqui é num grande deserto, que essas formas de leito, essas áreas elevadas aqui, elas têm mais de uma hierarquia de formas de leito sobreposta. Então isso aqui são as dunas, e isso aqui é um acúmulo de dunas sobre dunas. É um DRA. Então, na aula de sedimentologia de formas de leito eólica, a gente discute isso. E essas grandes depressões interdunares aqui são secas, não chegam no freático. Então, elas têm como característica ter só formas de leito pequenas, migrando só ripples de vento e compõem um grande lençol de areia. Enquanto que aqui você acumula dunas sobre dunas numa hierarquia complexa. Então a gente tem dois tipos, né? Você tem dunas simples, ou dunas que se encavalam umas das outras, isso não faz diferença para essa discussão, gerando uma grande estratificação interna. E a área interdunar pode ter o nível freático aflorando, e nesse caso é uma interduna úmida, ou o nível freático pode estar bem mais baixo. Vou apagar isso aqui. O nível freático pode estar bem mais baixo. E aí as depressões interdunares não têm nenhuma umidade. Faz diferença. As interdunas úmidas vão ter feições características e principalmente elas retêm areia e diminuem o fluxo de areia. Diminui o aporte de uma região do campo de duna para outra, porque elas funcionam como armadilhas. Então, interdunas secas, interdunas úmidas. E um DRA a gente vê na outra aula, que é a aula de
sedimentologia e formas de leito, né, e transporte eólico. Isso aqui é um depósito da formação Piramboia, aqui no interior de São Paulo, e ele tem essa característica de ter interdunas úmidas. Então, o que são as interdunas úmidas? São depósitos de lençóis de areia, areias com ripples eólicas, alguns níveis fluidificados, estavam embebidos em água, então a areia sofre deformação como sedimento mole, saturado em água, mas tem níveis lamosos também. E mesmo nos lençóis maranhenses, a gente vê aquelas grandes depressões com freático exposto. A questão é, quanta poeira transportada pelo vento fica presa ali? Na verdade, muito pouco. Se você pensar num sistema em que a areia é transportada a partir de uma fonte que tem também material fino, né? Uma praia tipicamente tem muito pouco, quase nada, mas se for um sistema aluvial vai ter. Essa poeira fina, quando é transportada pelo vento, ela não para no campus de duna, ela para em outro lugar, ela vai mais para longe. A gente já vai discutir isso daqui a pouco. Então, qual a origem dessa lama que chega numa interduna úmida? Se é uma concentração expressiva de lama, bom, você pode ter uma lama orgânica, né, nos lençóis maranhenses, mas não uma lama feita de argilominerais detríticos. Tem análogos que foram estudados para situações em que as interdunas, ou pelo menos parte delas, tem lama em sistemas modernos. Então isso aqui é o grande deserto da Namíbia, e um rio vem das montanhas, trazendo água só na estação de chuva. E esse rio aqui é bem interessante, que ele infiltra, né? Você vê uma relíquia dele aqui, mas tem dunas por cima. Ele perde, né, a briga contra o clima árido e a permeabilidade do campo de dunas. Mas nessas áreas próximas aqui, depressões interdunares, quando o rio é ativo, isso aqui inunda com a água do rio. E é claro que traz lama. Então essa situação, você vê uma pequena duna vegetada aqui e um rio que trouxe lama para a depressão interdunar. Se você olhar, tem uma lama aqui que secou, contraiu e fez uma greta de contração. Então, lama expressiva em áreas interdunares implica em um rio próximo e o aporte de águas que entram na depressão interdunar e, por estar estagnadas, decantam e deixam um depósito de sedimentos finos intercalados na interduna. Isso é importante para a reconstrução paleogeográfica e não é de se imaginar que se tem a lama abundante só porque a interduna é úmida. Uma interduna úmida de nível freático não deve ter lama de forma expressiva. Então, pensando aí, para onde vai, né? A lama, a poeira, o silt e a argila num sistema de um sistema fluvial que acumulou areia e argila e o vento retrabalhou. Bom, pelo tamanho das partículas, elas ficam em suspensão no vento por distâncias muito, muito grandes. E se o campus de duna é perto da fonte, ou se o clima é árido, retrabalha por muito tempo uma fonte que você talvez nem reconheça mais, o campo de duna ele sempre está numa região mais proximal da fonte e em regiões mais distantes na direção do vento podem se acumular grandes espessuras de poeiras transportadas pelo vento. Essas poeiras recebem o nome de loess, que os falantes de língua inglesa tendem a pronunciar loess. Em português eu já vi várias pronúncias, mas a palavra tem origem alemã e o som é mais próximo de um loess do que de loess. Mas se ouvir loess, é disso que eles estão falando, que é depósito de poeira eólica. Ele não vai estar no campo de duna, ele vai estar em outra área, que é um campo de deposição de loess. Na Terra hoje isso não acontece de forma expressiva, mas já aconteceu no passado recente. Isso aqui é no norte da China, e esse material ele se relaciona com outras áreas que a gente já teve de produção sedimentar. É um platô, foi depositado até essa altitude aqui, nossos silt e argila eólicos. E toda essa espessura aqui de sedimentos muito pouco compactados e facilmente erodíveis, depositados de 15 a 18 mil anos atrás,
gera uma produção muito grande de sedimentos com as chuvas que acontecem hoje. Então esses mapas a gente tinha visto um mapa dos desertos atuais, né? E esses desertos não são todos cobertos por campos de duna, tem um deserto aqui, um aqui, o da Namíbia aqui, esse tem bastante campo de duna. O Saara, o deserto da Arábia, os desertos interiores da Ásia, o Outback australiano, essa é a definição climática de deserto, né? E essas coisas em preto aqui são onde estão os grandes campos de duna ativos hoje. As setas são a direção do vento predominante. Se você voltar 18 mil anos no passado, a extensão desses campos de duna era muito maior. O gradiente maior de temperatura entre as áreas de alta e baixa latitude induzia mais ventos, a zona de alta pressão tropical era mais intensa, o clima na Terra inteiro mais frio, tudo isso vai favorecendo mais aridez e ventos mais intensos, e esses campos de duna eram muito maiores. Olha o campo de duna que hoje é o deserto da Namíbia, ele ocupava uma grande parte do Kalahari. Hoje ele é só isso. O deserto do Saara tinha muito mais campo de duna do que tem hoje. O Outback australiano também. Na Patagônia tinha campos de dunas ativos. E assim vai. E nessa época, com ventos mais intensos e muito mais mobilização de material, também surgiram grandes campos de lãs. Na América do Norte, na América do Sul, na pradaria entre a Europa e a Ásia. E esses campos de dunas do norte da China, de lãs do norte da China, que são aqueles que a gente viu no slide anterior. Claro que isso se relaciona a uma atividade muito maior de áreas de duna e está na periferia dos campos de duna, né? Então o Saara tem esses aqui na periferia. Os grandes desertos também da Eurásia, levando lãs que vai parar lá na pradaria da Eurásia, na Rússia, na Ucrânia, e também, né, esses desertos do centro da Ásia levando poeiras até o norte da China. Esse é um depósito importante, né, talvez de difícil reconhecimento, é maciço, é fino, é homogêneo, e identificar como um ambiente deposicional eólico talvez não seja muito fácil. Tem assinaturas granulométricas, tem propriedades que a gente pode discutir na aula de sedimentologia. Chegando aqui à parte final da aula, a gente vai discutir como esses elementos principais do campo de dunas, que são as dunas em si e as interdunas, organizam uma arquitetura deposicional e trazem informações sobre esse ambiente. Então são dois fatores que a gente tem que considerar basicamente. Um é o aporte de areia e o outro é o nível do freático. Então, num aporte de areia muito grande, com um nível freático baixo, fora da superfície, o que a gente tem são interdunas secas e a área das interdunas é pequena. A área das interdunas é função do aporte de areia. Mesmo num sistema com nível freático longe da superfície, se o aporte de areias for menor, você começa a espaçar as suas dunas e as áreas de interdunas ficam mais largas. Então a proporção entre dunas e interdunas reflete o aporte de areia. Tem extremos em que as dunas estão isoladas e você tem grandes planícies interdunares e as dunas são afastadas. No caso, aqui também o freático está lá embaixo. No caso de um freático aflorante, geralmente o que acontece é que o aporte é reduzido. Por quê? Porque essas interdunas úmidas são armadilhas para a areia é transportada em saltação longa, e se ela cai numa interduna úmida, ela fica presa na água. Então o aporte é reduzido, se você for nessa direção, o espaçamento tende a aumentar entre as dunas e as planícies interdunares crescem,
Então uma coisa não é desvinculada da outra, né? Mas são esses dois fatores. E aqui a característica dessas interdunas vai ser diferente dessas. Essas interdunas são lençóis de areias com ripples eólicas dominando o registro. Essas são interdunas úmidas com feições de, quando a areia está só úmida, de feições de adesão, ripples de adesão, verrugas de adesão. Quando o nível sobe, isso vira um lago. A areia que está ali embaixo vai ser retrabalhada por ondas causadas pelo vento. Então você tem ripples de onda aqui. E é claro que se um rio chega, ele vai trazer a lama e vai ter estruturas de corrente. Então esse é um elemento, a relação úmido-seco. O úmido tende a ter pouco aporte, o seco a ter mais. E aí você tem diferentes preservações de interdunas. Note que a preservação funciona como um cavalgamento de formas de leito. E as interdunas ficam entre as dunas. Nesse caso aqui, você tem o freático subindo, e o nível freático é o nível de preservação, né? O freático subindo, ele pode subir rapidamente por uma mudança climática, por um clima mais úmido, mas a média dele, geral, da subida do freático, com essas oscilações climáticas sendo desconsideradas, né, fazendo só a média de longo prazo, é a taxa de subsidência que promove essa subida. Então, se você tem aqui uma subida rápida do freático, provavelmente um evento climático, com relação com a velocidade de migração das dunas, você vai ter um ângulo de cavalgamento maior. Quanto menor a relação entre a subida do freático e a velocidade de migração das dunas, menor esse ângulo de cavalgamento. E você tem essa preservação de depósitos de interduna entre depósitos de duna. É claro que se você tiver uma situação em que dunas cavalgam dunas em um DRA, então elas são uma forma de leito maior, tudo isso aqui é uma grande estrutura, e as dunas sobem de um lado e descem de outro, você vai preservar duna sobre duna sem interduna nenhuma. E aí vai ter uma planície interdunar entre um DRA e o outro. Isso é uma situação que não está contemplada aqui nesse esboço que o Nigel Maltney fez no livro Faces Models de 2006. Então, se não tiver nenhum ângulo de cavalgamento, é porque não tem subida do freático. Isso tende a não preservar o sistema aqui embaixo. Então, vamos ver como é que ele enxerga isso. Aqui são as dunas, as interdunas, as dunas. E esse aqui é um ângulo de cavalgamento, e as interdunas ficam preservadas como depósitos descontínuos entre as séries de estratificação cruzada das dunas eólicas. Se essas dunas são cristas barcanoides ou dunas isoladas barcanas, isso faz um padrão de estratificações cruzadas acanaladas, e você pode ter depósitos contínuos de interdunas marcando essas planos de cavalgamento entre eles. A variação disso, do ângulo de cavalgamento, da característica da interduna e da preservação de dunas e interdunas, pode te dar inferências sobre como o clima mudou e como o aporte de areia mudou ao longo da evolução de um campo de dunas. Claro que você pode ter superfícies de maior importância, com mudanças climáticas que promoveram a estabilização e a preservação de dunas vegetadas, né? Você pode reconhecer superfícies maiores relacionadas a esses eventos mais úmidos. Isso aqui num afloramento que eu estudei muito tempo atrás, lá no Rio Grande do Sul, do Cambriano, em que você tem essas estratificações cruzadas. As estratificações cruzadas são de dunas barcanas, e elas têm essa geometria, quando você olha no detalhe e desenha. Só que essas regiões centrais, esses eixos aqui, das acanaladas, têm evidências de serem interdunas úmidas. E se preservou de uma forma muito parecida com aquela que foi proposta em 2006 pelo Maltney como preservação, né? Então, uma duna cavalgou a outra, mas a calha dela, a parte inferior ali da depressão entre os braços da barcana, era uma interduna que ficou preservada aqui no meio.
Então, essa evolução ao longo do tempo e essas características são importantes, lembrando que, no caso do eólico, o que preservou essa sucessão de idades diferentes foi uma subida progressiva do freático, que é o nível de base, né? O freático sobe, a areia fica presa, mas durante a subida do freático você está roubando a areia do sistema, está virando um depósito eólico. Se não tiver uma fonte ativa trazendo mais e mais areia, provavelmente ele passa faminto por topo. Então a estratigrafia e a preservação desses elementos ao longo de um ciclo de geração de espaço é muito diferente em depósitos eólicos daquilo que a gente vê para a estratigrafia de sequências de depósitos costeiros, marinhos ou mesmo fluviais. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado.